Olá, meninas, tudo certo? Bom, então como a gente tinha acertado, na verdade eu tinha acertado hoje, eu tô aqui para te mostrar como tu pode usar da melhor forma a nossa apostila. Assim vai ser muito mais fácil de tu partir do zero e ela vai facilitar muito a tua vida na hora de tu começar a desenhar os teus primeiros croquis. Ela é bem para principiante assim, sabe? É super tranquilo. Eu sou a Michelle Rossini e eu ajudo costureiras a se tornarem estilistas. Então, a melhor coisa nesse momento que tu tem a fazer, talvez se tu ainda não imprimiu a nossa apostila, é olhar, entender como a gente vai fazer aqui. É muito simples, mas eu acho que a gente conseguindo olhar uma pessoa fazer fica muito mais fácil, né? Porque às vezes tu imprime, tu lê, daqui a pouco não entendeu direito, aí já se desestimula, o que não é muito legal, né? Eu quero muito que vocês tenham esse estímulo de já querer partir do zero, né? De não ficar com aquela sensação de, ai, eu não vou conseguir ser estilista porque eu não sei desenhar, porque é muito difícil, como é que eu vou desenhar um croquis, como é que eu vou partir do zero. Então essa apostila é feita bem para isso, assim, sabe? Para quem não sabe, né? E aí no decorrer que eu for mostrando as formas, né? O que eu fui pensando, como é que a gente foi, como é que eu fui organizando, assim, da melhor forma, eu acho que vai ficando até mais claro, né? Para vocês. Então assim, ó, essa é a ideia de começar do zero. Eu vou folheando assim ela, eu imprimi colorido, mas não tem necessidade de ser colorido. E no momento que tu for imprimir, ela vai ficar um pouquinho maior, ela não vai ficar tão pequenininha quanto essa aqui. Essa aqui eu fiz de uma forma mais didática, assim, até para eu poder me organizar. Mas ela vai ficar maior, vai ficar mais fácil. Então assim, ó, imprimiu, vai olhando comigo, né? Eu vou mostrando, vou explicando. Não imprimiu, não tem problema, né? Depois, em outro momento, a princípio a gente vai deixar salvo, né? Esse vídeo, vai olhando com calma e não desiste, sabe? Porque às vezes é um detalhezinho que faz a gente desistir de uma coisa tão grande, né? E assim, é como eu comentei, o desenho ele não é a única forma de se criar moda. Existem outras formas, na indústria principalmente, há outras formas, né? Tu pode fazer direto no tecido, tu pode fazer recortando de jornais e revistas e fazer tipo um patchworking de ideias, né? Tu pode fazer através do desenho técnico, que foi o que eu comentei ontem no Rios, né? No Rios que eu postei ontem, que é um desenho que ele é só a roupa, ele não tem o corpo, então são só os detalhes técnicos. Mas o que eu acredito, e a maioria também acredita, que o desenho é uma forma de tu expressar a tua ideia. Ele não é estático, né? No momento que tu começa a evoluir com ele, tu vai conseguindo transformar a tua ideia, a tua criação, de uma forma que tu vai criando a identidade já a partir dos teus primeiros traços, né? A identidade tanto da marca, seja ela sob medida, seja ela prêt-à-porter, ou seja, pronta para usar, que é o que a gente vê em loja por tamanho, né? Tu já vai criando uma identidade desde a tua ideia, daquela ideia que tu coloca no papel, né? Não é necessário, não é que não seja necessário, ela não é o mais importante para uma criação, tu saber desenhar um croquis, mas facilita. Então assim, ó, aproveitar da melhor forma é o que eu quero que vocês consigam fazer. Quando eu criei, me dediquei muito para fazer e para tentar fazer uma coisa bem tranquila, bem fácil para começar mesmo. Então assim, ó, que vocês consigam a partir daqui fazer os primeiros croquis, que de repente só saibam fazer agora nesse momento, ai, eu só sei fazer um desenho de palitinho, eu não sei, né? A partir daqui vocês vão conseguir fazer o primeiro croquis. E os primeiros, e a gente vai evoluindo, e a gente vai melhorando, e daqui a pouco vai botando identidade, né?
É uma coisa que vale muito a pena. Então, assim, pra gente não se estender, porque se deixar por mim, eu passo 2, 3, 4, sei lá quantas horas falando a respeito de moda, criação, desenvolvimento de produto, croquis. Ao longo do tempo a gente vai se conhecendo melhor e vocês vão sentindo, assim, essa minha paixão. Então, aqui, essa seria a capinha, né? Então, qual é a ideia? Aprender a desenhar em 10 passos simples, né? Os primeiros croquis de moda, feminino, masculino e infantil. Talvez tu tenha a ideia de trabalhar só com masculino, talvez só com infantil, e a partir daqui tu já consegue dar o teu primeiro passo, né? Deixa eu só pegar uma cadeirinha aqui para ir deixando os que eu já mostrei. Ó, aqui é o sumário com todos os detalhezinhos, né? E aí, ao longo do tempo, enquanto eu vou mostrando, eu vou explicando também. Eu, na verdade, eu tive um professor maravilhoso, né? Que eu até comentei na live passada, que foi o meu tio. Desde muito pequena, ele me ajudou, ele me ensinou, e eu vendo ele fazer os desenhos, foi uma coisa que eu realmente me encantei. Desde muito pequena, até nos stories que eu fiz ontem, eu comentei que eu tenho no feed uma foto minha, quando criança ali eu tinha 4 anos. E eu tava bem feliz, assim, segurando meu croquis. Imagina, numa folha bem grande, né, numa A3, um desenho bem estilizado, né, para uma criança de 4 anos, porque eu fui vendo esse processo e eu fui aprendendo ao longo do tempo. Quando criança eu desenhava muito, né, e aí para mim foi mais tranquilo. Mas já convivi com costureiras, com estilistas, com meninas que trabalham também com moda, que não tiveram essa mesma facilidade. Então, a partir disso, eu entendi que para a costureira, que daqui a pouco não tem base nenhuma com desenho, é sim um fator limitante, né? Tu não conseguir tirar da cabeça a tua ideia e botar ali, né? Mas vamos quebrar essas limitações aos pouquinhos, com tranquilidade. Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, após ver esse vídeo ou durante o vídeo, só me chamar, né, que eu tô aqui para isso, eu tô aqui para ajudar vocês, costureiras, que eu sei que não é fácil, né, nem todo mundo teve a oportunidade, teve acesso de poder participar de um curso, ou mesmo ter alguém como eu, né, do lado ali que tivesse junto, fazendo acontecer, me mostrando, me ensinando, me incentivando. Então, nesse primeiro momento é isso. Aí aqui a capinha, né, aqui são só pequenos detalhes. Deixa eu só fazer uma coisa, meninas, que eu me lembrei que eu não fiz. Bom, depois eu faço ali. Aí assim, ó. E para que serve realmente esse desenho, né? Ele é um guia. O croquis de moda, ele é um guia. Ele vai te mostrar como vai ser aquela roupa, os detalhes, o caimento do tecido. Por isso que é importante tu ter essa leveza na mão, tu entender como é que tu quer mostrar. Será que vai ser um tecido estruturado? Será que a minha roupa, o que eu tô criando, vai ser mais estruturado, mais pesado? Será que vai ser um tecido fluido, né? Então tudo isso não é só o corpo do boneco em si, ou da boneca, ou do boneco infantil. É tudo isso que compõe um croquis. Ele te conta uma história diferente de um desenho técnico. Por isso que eu acredito que sim, o desenho técnico ele é super importante, bem para especificar cada ponto, né, da peça, as partes técnicas ali, os pespontos, os aviamentos, o tipo de tecido. É como se fosse como é que eu vou dizer, como é que, não me vem a palavra assim,
Mas o desenho técnico, ele é muito mais detalhes técnicos mesmo. Ele não conta uma história. Através do desenho técnico, se tu olhar, tu não vai entender se ele é uma peça mais rígida, mais fluida, porque ele é muito estático. É o desenho de uma peça aberta sem um corpo dentro. Em outro momento eu vou trazer, né, para vocês, para quem não conhece, né, alguma costureira talvez não conheça o desenho técnico, possa entender realmente a diferença. Já o croquis não, ele te conta uma história. Ele vai te contar o que eu tinha comentado, né, do caimento do tecido, da fluidez, ele vai sim mostrar algumas coisas técnicas, tipo altura de decote, o comprimento da peça, tu vai olhar ali, tu já vai ter mais ou menos uma noção. A partir dali tu vai começar a interpretar a criação, né? Seja a tua estilista e a costureira, ou de repente, daqui um tempo, tu não vai conseguir fazer tudo, né? Tu vai crescer como profissional. E aí, daqui a pouco tu vai ter uma equipe junto contigo, não vai ser só tu a costurar. E ali tu já vai começar a contar a história daquele produto. Mesmo que tu trabalhe com uma coleção, tu já vai começar a contar a partir dali. Se tu fizer uma peça sob medida, a mesma coisa, né? Então, assim, a partir do desenho de moda, o croquis, tu vai começando a contar essas histórias e ele vai te trazendo a essa interpretação. Ele não é um desenho por si só, ele não é apenas um desenho, sabe? Por isso que ele é tão importante, ele não é necessário. Tu pode criar uma coleção, eu já vi muito, né? Na indústria, na maioria das vezes não existe o desenho, não existe o croquis. A criação é muito mais com imagens, pega uma peça daqui, uma peça de lá, ou através do tecido, é diferente. Mas num pequeno negócio, quando tu quer dar identidade para ele, aí fica mais complicado, né? Se tu não tiver desde o iniciozinho, e aí a partir desse desenho de croquis de moda tu vai conseguir. Então aqui eu falo um pouquinho da importância, né? Porque daí tu tira a tua ideia do papel e aí bota na realidade, começa a fazer ele acontecer e ele tem que ser fácil de se ler. Ele não precisa ser tão bonito, incrível. Não adianta ser bonito e incrível e tu não entender direito o que é aquilo ali. Mais ou menos o comprimento, mais ou menos que tipo de tecido, tamanho de aviamento. Ele não é tão técnico quanto o desenho técnico, mas ele também tem que ter essa percepção para depois tu ir traduzindo no técnico. Então a sequência tu faz o desenho artístico, né? Tu faz ali o planejamento da tua coleção, no caso se for coleção, ou o desenho da tua peça sob medida junto com a tua cliente, e aí tu desenha ali, vocês acertam os pontos, né? Claro, com referências, daqui a pouco vocês têm fotos, tem imagens, também constrói através disso, né? E aí depois disso, depois que tá acertado tanto no sob medida quanto para tua coleção, tu vai traduzindo no desenho técnico. Essa altura mais ou menos até o meio da perna, que medida mais ou menos daria? Aí no momento que tu faz o desenho técnico, tu vai lá e coloca a medida. Mas é a partir dele que vem toda a primeira inspiração, todo o primeiro detalhamento. Então por isso que ele tem que ser de muito fácil leitura. Se tu não conseguir entender o desenho e ele for apenas bonito, ele não é um croquis de moda. Ele é uma ilustração de moda, o que é muito diferente. Eu sempre costumo dizer que o ilustrador de moda não necessariamente é um estilista. Agora, um estilista pode sim ser um ilustrador. Por quê? O ilustrador em si, ele é um grande desenhista, ele é um desenhista, né? Ele desenha as roupas, né? Ou no caso, se forem outras coisas que não forem um ilustrador de moda, for ilustrador de qualquer outra coisa, de livros, né? Ele é um ilustrador, não necessariamente ele precisa entender tanto de produto. Já o estilista, se ele desenhar bem, ele pode sim fazer ilustrações, mas ele sabe a construção do produto. E é isso que eu comento também, que eu comentei esses dias, que
a costureira tem muito isso, ela entende da construção. Então, gente, vocês não sabem a grande vantagem que é tu ser uma costureira e tu conseguir te tornar uma estilista a partir do teu conhecimento. A base é riquíssima, porque a maioria das pessoas chegam nua e crua para aprender a criação sem entender antes, né? Como é que constrói, sem entender como funciona a modelagem, sem entender como é que é um corte, né? Sem ter sentado nunca numa máquina de costura, é muito mais difícil. Então, assim, ó, eu não entendo por que ainda não foi estimulado nas costureiras essa vontade de querer se tornar estilista, porque elas têm a faca e o queijo na mão. E eu vou dizer que o que muito me diferencia no meu trabalho é eu saber costurar, eu saber modelagem também, né? Porque daí no momento que eu vou botar no papel, eu sei o tecido que eu vou usar, eu sei os aviamentos que são possíveis naquele produto, eu vou entender mais ou menos que tipo de costura e acabamento, né? Ou de repente se eu for fazer uma... Deixa eu só tomar uma aguinha. Eu sou viciada em água. Se eu for fazer uma peça que de repente nunca fiz, e aí tem numa loja ali algo parecido, eu vou olhar na loja e vou entender como foi feito aquele acabamento, aquela construção de produto. No momento que eu for pôr no papel algo semelhante, nunca igual, semelhante, porque a gente cria o nosso repertório de inspirações e a partir desse repertório a gente vai traduzindo do nosso jeito, na nossa moda autoral. Então, o que acontece? Eu sei fazer, eu sei o quanto aquilo ali dá certo ou não, é possível ou não, qual a possibilidade daquilo ali ser feito, né? Então, assim, ó, ser costureira, por isso que eu digo, não te trava por não saber desenhar. Isso é um detalhe desse tamanho. No momento que tu sabe a construção de produto, que tu sabe costurar, que tu sabe modelar, ou daqui a pouco tu tem noções de modelagem, porque a costureira, na maioria das vezes, se ela não sabe realmente modelar, ela tem uma boa noção. Olha, desenhar, gente, é isso aqui, ó. É um detalhe que eu tenho certeza que com a apostila já é um começo assim, ó, que tu pode realmente começar a fazer acontecer as tuas ideias. Então é isso. Aí, o que eu botei por último, nunca esquecendo de colocar os detalhes de acabamento e tal, que foi que a gente comentou agora, que eu comentei agora há pouco. Porque ele tem que dar uma noção do produto. Ele não pode ser completamente artístico, senão é uma ilustração. Então aqui, ó, primeiro passo seria realmente soltar a mão. O que acontece? A gente, quando criança, muitas vezes, né, a gente é estimulado a desenhar. É uma forma lúdica, né, de se desenvolver, de aprender a escrever. Então, muitas vezes tu vai para uma escolinha, ou mesmo nos primeiros anos escolares, tu tem aquele estímulo do desenho. Só que o tempo vai passando e tu vai perdendo. Normalmente tu não é estimulado a desenhar na adolescência, a não ser que tu tenha essa vontade. Muitas vezes não acontece, né? Então assim, ó, quanto menos tu desenha, mais dura vai ficando a tua mão e o teu traço vai ficando rígido. E chega um momento que tu já acha que nem sabe mais e na verdade tu só não exercitou a tua mão. O desenho, ele é exercício. O traço, ele é exercício. E o que eu chamo de traço? Se é um traço rígido, firme, se é um traço leve. Em alguns momentos no croquis, tu vai precisar sim fazer um traço mais rígido, mais marcado. Em outros, de repente, se tu quiser representar um tecido fluido, ele tem que ter leveza, ele tem que ter uma tranquilidade ali, né, na forma.
Então, assim, a primeira coisa que se faz, com certeza, é começar a exercitar essa mão. É como exercício físico mesmo. Nunca tu vai chegar, assim, anos sem pegar um lápis na mão, e hoje em dia nem caneta a gente pega, porque é tudo pelo computador e é tudo no celular. A gente tá perdendo até a caligrafia, né? Então, imagina desenho. Primeira coisa, até para não se desestimular, já de primeira, é começar a exercitar. Pegar umas folhinhas e fazer desenhos. Eu até botei uma sugestão de alguns desenhos que ajudam bastante. Círculos, esses assim redondinhos, quadradinhos, cubos, listras. Tentar fazer tudo bem firmezinho, sem deixar a linha cabeluda. Claro que num primeiro momento é difícil tu fazer uma linha contínua, né? E aí o que seria uma linha cabeluda? Eu vou pegar uma folha aqui para mostrar para vocês. Uma linha cabeluda é aquilo assim, ó. Bem cabeluda. Fica com o aspecto de um desenho sujo, de uma ideia não bem estruturada, não te dá aquele visual. Muitas vezes tu acredita que o teu desenho não é bom, mas se tu limpar essa linha, boa parte já vai melhorar. E o que seria uma linha contínua? Olha, eu não sei se dá pra ver aí. Eu não quis botar a luzinha aqui bem direto pra mim, que senão fica com muito reflexo. É uma linha só. Ela não vai formando várias linhas para acertar. Então, o primeiro passo, tá ali vendo uma TV, um intervalinho, né, que tu tá fazendo ali entre uma costura e outra. Deixa um papelzinho assim, uma folha de ofício à mão e um lápis. Não precisa ser grande coisa, pode ser qualquer lapisinho, né? Ó, todos desenham mais ou menos igual. Vai lá e vai treinando, vai soltando sem compromisso. Muitas vezes a gente não acerta as coisas por colocar muito compromisso na coisa, assim, sabe? Ai, não, eu tenho que soltar. Não! Quanto mais tu fizer de forma fluida, quanto mais tu estiver tranquila, mais aquilo vai acontecendo. Então vai treinando esse traço, vai soltando. Num primeiro momento ela vai ser cabeluda, não tem jeito, né? É difícil tu chegar de um ponto ao outro assim tão tranquilamente, mas depois vai limpando. Ah, eu fiz um traço assim, agora eu vou tentar fazer ele contínuo, sem fazer vários tracinhos juntos que deixam essa linha cabeluda, né? E aí, tira ali. Olha, o importante é fazer, não precisa ter pressa. Se tu levar uma semana, duas, um mês nesse treino, soltando esse traço, no momento que tu for começar a desenhar no papel e começar a fazer a estrutura que eu coloquei aqui na nossa apostila, vai ser mais fácil para ti. Então não deixa de fazer, faz acontecer. Então aqui seriam os primeiros exercícios, tu pode fazer outros também, daqui a pouco tu junta um com o outro, vai formando desenhos geométricos, né? E aí esses círculos principalmente, porque eles vão te dando a firmeza. O quadrado, o angular, no caso, né? Ele é bom porque ele acerta o teu traço, mas o círculo ele vai te dando a leveza. Aí daqui a pouco faz ele mais forte, faz ele mais leve, faz ele mais ou menos. Vocês vão ver que vai dar, ó, muita diferença. E sem compromisso, né? Que às vezes a gente se propõe a aprender uma coisa e já quer fazer em 2 dias. Isso não existe. Não existe, não existe, não existe. Tem que dar tempo ao tempo. Se dedicar um pouquinho, que seja 10 minutinhos por dia, ao final de uma semana, olha quanto dá mais de 1 hora. Aqui eu falo um pouquinho desse soltando o traço também. E vou falar também a respeito das medidas que a gente vai fazer esses primeiros croquis.
O que eu quis fazer? As medidas dos croquis eu fiz de acordo com uma folha A4, que é essa folha normal, né, que a gente vê aí, que vendem em pacotinho, porque é o mais comum, é o mais fácil de se conseguir, é o mais barato, né? O importante, gente, não é o material, o valor do material, é outra coisa também que eu já observei, que muitas pessoas se apegam. Ai, porque eu não tenho a lapiseira tal, porque na internet eu vi uma pessoa desenhando, né, com um kit de canetas, um kit de marcadores. Não, gente, aqui eu sou gente como a gente, tipo assim, somos todas iguais, todas com as nossas limitações, e o que importa não é o material, o que importa é o aprendizado e a tua dedicação em fazer acontecer. Então eu até trouxe alguns grandes materiais caríssimos, um lápis, que deve ter alguns anos, esse aqui é um lapisinho bem comum, até infantil, ó, que dá para fazer tranquilamente, dá para desenhar tranquilamente. Uma folhinha A4 qualquer, né? Uma borracha comum. Eu tenho essa borrachinha aqui, ó, que também não é necessário, mas eu tenho há muitos anos e eu gosto porque às vezes ela apaga uma pontinha, mas se não tiver, não tem problema. Tem aquelas bem quadradinhas que normalmente tem umas pontinhas assim, sabe aquelas simplesinhas, bem pequenininhas? Aquilo ali também dá, é que eu não tenho aqui, para apagar alguns detalhezinhos assim. Esse aqui não é caro também, mas no momento que tu for evoluindo, vale a pena. Esse é o lápis, não sei se aparece ali, 6B. Ele é um lápis com grafite mais molinho, ele facilita no momento do desenho. Mas por que eu aconselho mais além? Porque ele suja muito, ele é muito... ele é mais escuro, ele é muito macio, então ele solta mais o grafite pela folha, e às vezes tu tá desenhando e tu tá encostando, desenhando e encostando e vai ficando uma sujeirada. Então, nesse primeiro momento, a gente não quer se preocupar com mais nada que não seja realmente só desenhar. Então, primeiro momento, um lapisinho normal, uma borrachinha qualquer e uma folhinha mais comum ainda. Eu tenho essa lapiseira aqui porque eu já tenho há muitos anos. Ela é uma 07 com grafite 6B. É esse grafite aqui do 6B, que ele é mais mole, ele é para desenho, só que com a pontinha, né, com a estrutura dele 07. Eu uso também, mas se a pessoa também não quer investir nisso e tiver qualquer lapiseira, pode ser. Aí, num futuro, tenta sempre comprar o grafite 6B caso for usar uma lapiseira. Mas não é necessário. Só para ficar bem claro, né, meninas? Não é necessário. Só quis mostrar os meus materiais caríssimos. E o que acontece? Nesse primeiro momento, a gente não fala em colorir, né? Por quê? Existe um caminho longo ainda, né? Então, vamos começar do começo. Não adianta querer pular etapas. A gente já recém tá na linha. Essa é a recém as primeiras linhas, os primeiros exercícios, o primeiro corpinho. Então, não vamos pular etapa. No futuro, em algum outro momento, em outro encontro, eu até estava pensando em fazer o nome desse encontro, algumas vezes por mês, de Criando Comigo. Que aí daqui a pouco a gente vai formando essa nossa comunidade de criadores e aí vai fazendo acontecer. Vai ter o dia do, sei lá, do desenho de tecidos. Vamos desenhar tecido junto. Como é que a gente pode fazer essa estrutura? Vai ter o dia da luz e sombra. Vai ter o dia do croquis, da estrutura de um croquis completo, sabe? Tô pensando nisso, mas aí aos poucos a gente vai evoluindo no assunto e vocês também podem sugerir o que vocês têm mais dificuldade, né?
E vamos lá. Senão eu fico aqui, é isso que eu digo, ó. Eu gosto, eu amo o assunto, então eu fico aqui falando, deixa eu até dar uma olhadinha pra eu não me perder muito. Olha só, já passou mais de meia hora. Então, como é uma apostila que fala em 10 passos, aqui eu botei o 2, 3, 4 e 5, né? Que são os próximos passos, que se referem ao desenho do rosto. Tem gente que desenha croquis sem rosto, não tem problema nenhum. Eu normalmente gosto de botar, como é que eu vou dizer, uma coisa minha, assim, eu gosto de dar expressão, um pouquinho de expressão pro croquis, e aí vai de vocês também, de repente vocês não querem rosto, de repente querem um cabelo legal, um cabelo diferente, ou não querem cabelo, né? No futuro, depois de soltar o traço, de evoluir, eu não quero fazer um croquis normal, eu quero fazer um bem estilizado. Já vi croquis lindos, com um pé bem grande, com uma cinturinha bem pequena, que nem parece humanos, mas tendo a ideia principal da roupa. Não adianta ser lindo e belo, como eu já comentei, e tu não conseguir entender a roupa, né? Importantíssimo seria a roupa. Então aqui, o primeiro, meninas, eu botei o feminino, que a maioria das costureiras que eu conheço, que eu convivi, trabalham com feminino. Mas, se tu trabalhar com infantil ou com masculino e quiser pular a etapa do feminino, não tem problema, né? Eu só acho que é importante, é legal tu já ir conhecendo um pouquinho de cada coisa e exercitando e depois focar só no que realmente tu vai trabalhar, né? Então, assim, lembrando que essas medidas que eu coloquei aqui, né, elas são proporcionais para um desenho numa folha A4. Vai sobrar aqui um pedacinho em cima e vai sobrar um pedacinho embaixo. Então, calculem que sobre um pouquinho, porque vai sobrar um pouco em cima e um pouco embaixo, porque senão daqui a pouco vocês começam a fazer muito no meio da folha e aí fica faltando embaixo. É bom dar essa equilibrada. Mas, aos poucos vocês vão entendendo também, né? Que tamanho vai ficar, daqui a pouco se querem fazer uma perna mais comprida. Eu, quando criança, quando eu comecei a aprender, na verdade, né? Eu fazia bem proporcionalzinho. No momento que eu fui entendendo, que fui evoluindo, hoje eu faço um corpo pequeno e umas pernas mais longas. Então eu vou mais ou menos na proporção. Eu quero mostrar para vocês um dia o croquis que eu faço feminino. Eu tenho muito mais facilidade com o feminino na minha vida toda. Eu trabalhei com masculino, trabalhei com marcas teen, né, marcas de adolescente. O infantil eu nunca trabalhei. Então a minha maior facilidade é sim com o feminino, mas o que não me impede de, nesses primeiros passinhos aqui, conseguir fazer qualquer desenvolvimento, qualquer criação, seja masculino, feminino, infantil. Então, assim, pro feminino, vocês talvez vejam aí diferente, espelhado, né? Mas lá na apostila, mesmo que vocês não imprimam, quando vocês forem olhar, vocês conseguem observar. Aqui, ó, primeiro a gente começa com esse tracejadinho vermelho aqui, ó. Tracejado vermelho e dando as medidas. 1,5 entre esse e esse. Eu até botei aqui uma estrutura para poder mostrar para vocês mais de cima, mas eu não sei se ela vai funcionar muito bem. De repente a gente pode tentar, né? Mas eu não sei se ela não vai ficar meio longe. Mas eu acho que é possível ver ali. Será? Pode ser. Mas então, primeiro essas linhazinhas vermelhas, essa aqui, entre uma e outra tem que ter 1,5 centímetros. Aí seria de uma régua comum, né? Parte do 0 até 1,5. Reguinha normal, qualquer uma serve também. Essa aqui eu tenho há muitos anos, então acabou que eu peguei ela. Eu até tinha uma outra mais menorzinha, mas essa aqui tá ótima. Então, assim, a partir
desses traçados a gente vai dividindo, ó, entre um vermelho e outro, 1,5. Depois, aqui da orelha, 0,9. 0,9 é menos que 1 centímetro, são 9 tracinhos ali da régua. Depois, 0,4 para fazer esse ângulo aqui, ó, sempre com bastante atenção. E num primeiro momento ele vai ser bem geométrico, bem retinho, para depois a gente suavizar. Aí aqui, ó, a partir das medidas, ó, ali com as linhas vermelhas, aquele círculo e a linha já super suavizada, ó. E essa ideia, ela é para todos, tanto para o feminino, quanto para o masculino, quanto para o infantil. O que muda, gente, é as medidas, né? Uma coisa também interessante de observar é a orelha. Ela sempre vai começar mais ou menos na altura dos olhos e terminar mais ou menos na altura da boca. É uma média, assim, né? Por isso que tá bem estruturado ali. Aí depois suaviza as linhas, por isso que é tão importante aquele exercício do traço, né? Deixa eu botar aqui. E aí, a pessoa querendo fazer o rosto, ela faz, ó, a partir daquele desenho geométrico, que eu vou botar aqui do ladinho, a partir desse desenho bem geométrico, eu faço essa suavização. E aí eu começo a dar forma para um rosto de croquis. Vocês observam que as linhas, algumas delas estão mais fortes e outras mais suaves? É isso que eu comento. O croquis, ele também é a forma de tu contornar, que é aquilo que eu comentei. Em alguns momentos ele vai ser mais firme, mais forte, em outros momentos ele vai ser mais suave. Então, no momento que tu contorna, ele é bem firme. Mas alguns detalhes, por exemplo, o olho, alguns detalhes da boca, tu deixa mais suave. Claro que se a pessoa for pôr um cabelo, tem que ser aqui nessa parte mais suave também. Isso no final tu dá mais ênfase, né? Mas é importante entender o porquê. Senão o desenho ele fica muito grosseiro, sabe? E aí aqui eu botei os detalhes de sobrancelha, boca e tal. E ali, prontinho, ó. Eu quis fazer um rostinho bem simples para não apavorar num primeiro momento. Mas se não quiser botar o rostinho, exercita o corpo e a cabeça e aí vai indo aos poucos, né? Do masculino, a mesma coisa. Ó, comecei com as formas geométricas, só que as medidas são um pouquinho diferentes, né? Porque o homem tem uma estrutura maior. Aí aqui depois eu começo a suavizar esse desenho geométrico, onde tem traços e o círculo, tudo com medidas ali, ó, para facilitar. E aí eu chego no desenho masculino, já mais suave. Ó, mesma coisa, o rosto. Se for ver, a ideia de todos é a mesma. O desenho mais, o traço mais firme no contorno, detalhes, um traço mais suave. As medidas mudam, mas vai ter primeiro aquela parte bem geométrica e depois tu vai suavizando até chegar no final, ó. Se quiser pôr o rosto, claro. E pro infantil também é a mesma coisa. Uma coisa que, bom, vou mostrar aqui, depois eu mostro um pouquinho a diferença, assim, pra dar ó, o círculo, a geometria e o rostinho mais oval, que era o que eu quis comentar agora há pouco. Vocês observaram que aqui, ó, o desenho da mulher, o rosto feminino, ele é mais suave, ó. Já o rosto masculino, ele é mais angular.
E o rosto infantil é mais ovaladinho, mais redondinho, né? Para dar aquela leveza. Tudo isso é uma forma de traduzir. É por isso que eu digo que o desenho técnico ele não te informa, ele não te toca. Ele fala do produto em si, mas ele não te dá essa intenção, ele não te conta uma história. Já um croquis, nesses pequenos detalhes do traço, do formato, ele já vai te contando essa história. E aí aqui a carinha. Também da mesma forma, né? Sobrancelha, olhos, boca. E aí no caso da criança, a mesma carinha tu vai usar para o menino e para a menina. Porque a criança não tem muita diferença, assim como no corpo também. Não tem muita diferença enquanto criança, né? Física. Gente, só deixa eu olhar o horário que você... E passa tão rápido quando a gente fala do que ama. Aí, o corpo. O desenho do corpo, ele é todo dividido, né? Então, a gente vai fazer divisões de busto, peitoral, no caso do masculino, busto feminino. Deixa eu desligar aqui. Cintura, né? Tanto para o feminino quanto para o masculino. Cintura baixa para a mulher. Vocês que são costureiras entendem a importância, né? Da gente ter as medidas de uma cintura no lugar e uma cintura mais baixa. É por isso também que é muito mais fácil conversar com quem entende. Aí, cotovelo, virilha, meio da coxa, o joelho, a panturrilha, o tornozelo, todos esses detalhes que tu consegue mapear para começar a desenhar. Então aqui, gente, eu só quis botar num primeiro momento os nomes e aonde ficariam todas essas partes. Do cotovelo, da cintura, do joelho, né? O pezinho. Só um retrato dessa geometria. E aqui a gente já começa com a divisão das cabeças. O corpo feminino, quanto o masculino no croquis, ele é um pouco mais alongado, ele não representa a realidade. Então a gente usa a altura de 9 cabeças para fazer do início até o final. Então aqui, ó, aquela cabecinha que eu fiz no começo do rosto, aquela altura, depois eu vou dividindo todinha ela, ó. Por exemplo, deixa eu ver se eu pego ela aqui, a do feminino, pra gente ter mais ou menos, ó, essa medida aqui que eu fiz, e eu fiz ela aqui mais ou menos, para deixar aquele espacinho que eu comentei, depois eu vou fazer essa medida no total do rosto, sem contar o pescoço, 9 vezes. E aí aqui, esse aqui não dá pra ver muito bem, lá na apostila com certeza vocês enxergam direitinho. Ó, são 9 cabecinhas e cada parte vai representar mais ou menos a ideia, ó, das cabeças. Aí depois, né, dessa geometria, qual é a ideia, gente? Por que que eu fiz ela estática assim, ó, para facilitar? A gente não vai querer começar a desenhar já com poses, né? A gente tem que começar do começo, redundante, mas real. Então, vamos facilitar, vamos fazer meio corpo, só meio corpo. No momento que a gente fizer meio corpo, depois a gente dobra essa folha. E aí o que a gente enxergar por trás, a gente copia. E depois a gente copia para frente. E ele fica exatamente espelhado. Porque uma das dificuldades de quem está começando também é conseguir fazer um lado igual ao outro. E aí só de começar a bater cabeça nisso, a pessoa já vai se desestimulando. E costureira é um povo paciencioso no geral, porque costurar tu tem que ter uma certa paciência.
Mas como dizem, paciência tem limite. Então, para que a gente vai começar complicando? A gente tem que começar facilitando para estimular o desenvolvimento, né? Então, a ideia é essa. Faz o desenho. Dobra ele. E aqui tem bem a descrição certinha, ó. Dobra no meio. O que eu sugiro? Quando tu pegar a folha em branco, a primeira coisa que tu vai fazer já vai ser deixar ela dobradinha. Ou, se não quiser dobrar nesse primeiro momento, faz um risco. Mas o melhor é dobrar, que daí já vai deixar ela bem centralizada, o desenho bem centralizado na folha. No momento que tu fizer aqueles passos e desenhar essa metade, vai ser muito mais fácil depois tu espelhar. Que aí o que acontece aqui, ó, esse é o resultado. Exatamente um lado igual ao outro. Do feminino. Aí depois de tudo isso a gente tira as linhas de apoio, todas. Então, o que eu sugiro? Tudo que tu for fazendo do comecinho, faz com linhas bem suaves, porque depois no final elas vão ter que ser apagadas. E aí no momento que tu acertar um corpinho, só vai copiando ele. Não precisa ficar exercitando, mas até tu chegar no corpinho, exercita tudo que dá, que aí tu vai pegando mais firmeza. Depois tu copia ele, essas folhas elas são bem clarinhas, assim, muito fácil de tu passar por cima. Se tu tiver alguma dificuldade, tem aquela folha de papel manteiga, que é bem levezinha, assim, sabe? Também é fácil. Então, com o masculino a mesma coisa, né? As divisões. As 9 cabeças, mesma coisa. A metade do corpo, o que é muito importante, porque depois a gente vai... Ela vai estar assim, né? Ó. Vai ser desenhada assim. Aí eu copio por baixo e quando eu abrir, ele fica espelhado. E aí, por fim, apaga as linhas e ele fica pronto. Aqui também no corpo, ó. Algumas linhas são mais fortes, de contorno, e outras são bem levezinhas. O infantil, ele tem diferença de medidas, ele não é 9 cabeças. Ó, se vocês forem observar, é um pouquinho diferente, mas a estrutura é igual. Eu botei até a altura do pezinho ali, para ficar proporcional no final, né? O que é importante. No caso do infantil, são 5 cabeças e meia. Mesma coisa, a altura da cabeça que a gente fez lá no começo do infantil, e aí 5 cabeças e meia. E uma coisa que é importante também, que eu acabei não ressaltando aqui no masculino, é a largura do ombro. Mas ali vocês vão ver direitinho, tá bem especificado. O masculino, ele tem o ombro mais largo, então a largura vai ser uma cabeça deitada. Já o infantil vai ser 75% da largura de uma cabeça em pé. Não precisa ser exato, né? Um pouco menos assim de largura de cabeça, para não ficar nem com tanto ombro e nem com pouco ombro. Já no feminino é uma cabeça em pé certinha. É como se a gente tivesse 3 cabeças, uma cabeça aqui, a nossa, e a outra, para dar essa largura. Aí a gente faz a mesma coisa que tá descrito ali. A gente faz a metade, aí espelha. Aqui no primeiro momento vai estar com as linhas de apoio. E depois ele limpinho. E aí
aí nesse caso ele é tanto menino quanto menina. Gente, passa muito rápido. E como bônus, né, a gente vai ter já os corpinhos prontos. Se tu, por um acaso, ainda não tiver com a mão firme, se as coisas ainda não tiverem como tu quer, ou tu não tiver tempo, daqui a pouco tu baixou essa apostila hoje, tu tem uma cliente amanhã, ou tu tá prestes a começar a tua coleção, né? Vou fazer a minha coleção aqui agora, para daqui a pouco já começar a modelar e já começar a costurar. Eu tenho os modelinhos prontos de todo esse estudo. Aí é só passar por cima. Mas o que eu não aconselho? Ficar só no pronto. Aprende a fazer. O aprender vai te dar uma liberdade. Porque aqui é um comecinho. Daqui a pouco tu vai pegando gosto e a gente juntas vai começando a fazer os desenhos mais estilizados. E se tu não partir do zero, tu não vai conseguir acompanhar ao longo do tempo, entende? A evolução, tu não vai evoluir. Então vai ter todos eles prontinhos. Eu botei um cabelinho bem simples, né? Porque tudo é muito simples aqui, desde o material até o aprendizado, porque a gente tem pressa e a gente tem vontade de começar e não quer nada que limite. O do masculino. Do infantil, primeiro eu botei um cabelinho de menina, bem simples também, mas que dá para identificar super bem, dá para botar a roupinha. E aí depois eu fiz um cabelinho de menino. Então o que fica assim, né, dessa nossa conversa? Que eu disse que ia ser um pouco mais prática para começar a entender como começar a fazer acontecer. Vai lá, baixa, imprime, não precisa ser colorido, que nem eu já comentei, pode ser preto e branco, isso não vai fazer diferença. Eu imprimi colorido aqui até para parecer melhor para vocês, né, para poder dar mais contraste, né, no vídeo. Imprime, e não adianta também só imprimir, faz o exercício, começa ali, bota 10 minutinhos do dia, faz os traços, começa a soltar a mão, daqui a pouco, semana que vem ou na outra, já começa a te aventurar no rostinho. É importante seguir o fluxo, seguir os passos, porque tem uma lógica ali, né? Tu vai soltar o teu traço, tu vai começar pelo rosto, independente se for feminino, masculino, infantil, e aí depois, a partir do rosto, da altura da cabeça, tu vai conseguir formar ali o corpo e já vai começar a estruturar. Então, é importante imprimir, e se imprimir, é importante usar. E eu tenho certeza, gente, que se vocês forem persistentes, nós costureiras, a gente tem um dom manual incrível. Às vezes o que limita é a cabeça, ou às vezes olhar para o lado e ver pessoas muito adiante, ou ver materiais que a gente não tem acesso, ou ver qualquer outra coisa que a gente ponha como desculpa de não conseguir, ou de não poder começar. Aqui, gente, não existe desculpa, a gente faz com o que tem. A gente tem uma folha, a gente vai fazer com uma folha. A gente tem um lapisinho de bichinho, a gente vai fazer com um lapisinho de bichinho. A gente tem uma borracha qualquer, é com essa que a gente vai fazer. E depois, com o tempo, a gente vai evoluindo, né? Se a gente tiver no futuro lápis de cor, é lápis de cor que a gente vai pintar. E no futuro ainda, se tiver hidrocor, aquela canetinha normal, também vai ser com ela. O que não pode é se limitar, porque a gente se limita, às vezes, botando culpa em coisas externas. O importante é saber fazer. A gente sabendo fazer, o resto é consequência. Depois, com o fruto do nosso trabalho, com o nosso conhecimento, colocando ele em prática, fazendo realmente os produtos a partir desses desenhos, porque a ideia aqui não é ensinar a desenhar pelo desenho, mas sim para ter toda a estrutura do desenvolvimento do produto até chegar realmente, né, da criação e tal, até chegar depois no momento que tu vá costurar, que tu vá fazer as peças. Então a ideia é tu ter
ali o teu desenho, aquele norte, aquela história contada já desde o começo, e aí no final do teu produto em si, né? Tu realmente ter o teu vestido de noiva, ou ter o que eu digo da tua cliente, né? Ou de repente tu vai fazer para ti também, porque muitas vezes a gente costura para os outros e não costura pra gente, né? Eu sou um exemplo bem claro disso. Mas ou daqui a pouco tu vai fazer ali a tua coleção, fazer acontecer. Esse é o meu recado. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu preciso ir. Um beijão, gente, e até!